O encontro de Ji-han com Seong-ga continua pelas ruas movimentadas da cidade. Eles caminham juntos, e Ji-han percebe que as pessoas ao redor estão olhando para eles. Uma sensação de orgulho cresce dentro dele ao notar que está acompanhado por uma garota tão bonita. Enquanto caminham, Ji-han parece um pouco distante, imerso em seus pensamentos. Seong-ga percebe a expressão dele e pergunta o que está acontecendo. Ele responde que está apenas pensando em algumas coisas. Em seguida, expressa sua gratidão por ela ter aceitado sair em um encontro. Entretanto, Ji-han questiona por que ela está segurando o braço dele daquela forma. Ainda segurando o braço dele, Seong-ga responde que ouviu dizer que as pessoas normalmente fazem isso em um encontro e pergunta se não é assim. Ele considera que isso é algo que casais fazem. Ele questiona onde ela ouviu isso e Seong-ga responde que foi na internet, o mar do conhecimento. Ji-han pensa que a internet está corrompendo Seong-ga e deveria sugerir a Seong-gon que corte a conexão. Seong-ga pergunta o que está errado e se o que ela está fazendo não está certo. Ele esclarece que não está errado, mas que geralmente é algo que casais fazem. No entanto, ele ressalta que eles não são exatamente um casal. Seong-ga solta o braço de Ji-han e pede desculpas, dizendo que não sabia. Ji-han, no entanto, assegura que não é necessário se desculpar, e para ser honesto, ele até gostou daquele gesto. Seong-ga pergunta a Ji-han por que ele gostou daquele gesto, mas ele se vê sem uma resposta clara. Rapidamente, Seong-ga interrompe a situação, afirmando que ele não precisa responder se não souber. Ela então pergunta se aquilo realmente o fez se sentir bem, e Ji-han confirma que sim. Diante disso, ela segura novamente o braço dele. No entanto, no momento em que Seong-ga segura o braço de Ji-han, uma janela do sistema surge, indicando que uma quantidade esmagadora de sede de sangue foi detectada, desbloqueando a habilidade Detectar Sede de Sangue. Imediatamente, Ji-han suspeita que alguém possa estar tentando atacá-los novamente. Ele concentra-se em encontrar a origem da sede de sangue e descobre que Seong-gon está observando-os de longe, em cima de um poste. Ao perceber que Seong-gon está o observando, sua nova habilidade, a skill de Detectar Sede de Sangue, aumenta instantaneamente em um nível. Internamente, Ji-han pede para Seong-gon parar de olhar com intenções assassinas. Sem muitas ideias de como prosseguir com o encontro, Ji-han sugere que poderiam comer algo. Ele pergunta a Seong-ga se tem algo que ela gostaria muito. De maneira inocente, ela expressa o desejo de saborear uma raspadinha de sorvete. Então, Ji-han compra a raspadinha de sorvete de morango que Seong-ga pediu. Ela olha encantada para o pote, mencionando que é a primeira vez que vê algo assim e que nunca pôde comer devido à sua condição. Ji-han incentiva-a a experimentar. Seong-ga fica empolgada com o sabor, e quando Ji-han pergunta se está bom, ela responde positivamente. Ele diz para ela comer à vontade. Observando-a, Ji-han pede que ela estenda a mão para que ele a toque, utilizando a recuperação da alma de Yoon-hyun. Internamente, ele compara a expressão dela a um filhotinho de cachorro. Ji-han com pensamentos esquisitos. Ela agradece, e Ji-han diz que vai usar a recuperação da alma todos os dias na escola para evitar que os sintomas dela piorem. Ele assegura que não será um fardo e promete buscar uma maneira de curá-la completamente. Os olhos de Seong-ga se arregalam surpresos, e ela pergunta se ele está falando sério. Ji-han confirma com um sorriso. Um pouco emocionada, Seong-ga começa a chorar. Preocupado, Ji-han pergunta se ela está bem, e ela responde que sim, expressando sua gratidão. Ji-han tenta minimizar o gesto, dizendo que não é nada extraordinário, afinal, é algo que ele pode fazer sem esforço graças à sua habilidade do jogador. Ainda que não esteja muito impressionada, Seong-ga revela que seu pai já lhe contara sobre essa habilidade. Ji-han assegura a Seong-ga que usará sua habilidade para curá-la, encorajando-a a se animar com essa possibilidade. Seong-ga sorri e expressa sua esperança de que ele consiga. Depois que Seong-ga termina o sorvete, eles se despedem. Em outra cena, Ji-han está treinando em uma barreira ilusória. Ele explica a Sun-il que teve que encerrar o encontro após o sorvete porque a pressão de sede de sangue provocada por Seong-gon tornou-se esmagadora, levando sua habilidade a subir 5 níveis. Sun-il ri da situação, enquanto Ji-han, no treinamento, invoca a gnomozinha e a instrui a segurar um grande porrete de ogro. Ji-han tira a camiseta, exibindo o shape que estava ficando monstro, devido ao seu treinamento intenso. Ji-han ativa a técnica espiritual Chumbu e instrui a gnomozinha a começar o treinamento. Ela firma os pés no chão, ergue o porrete para trás e o balança para frente, atingindo as costas de Ji-han,
que expressa claramente dor no momento do impacto. O golpe concede a ele um aumento de nível em sua habilidade de resistência física. Rapidamente, ele utiliza a recuperação da alma de Yun-hong para se curar do dano recebido. Decidido a continuar o ciclo de treinamento, ele pede para a gnomozinha continuar os ataques. Na próxima cena, no dia seguinte, Ji-han está na escola, visivelmente sonolento e cansado devido ao treinamento intenso que realizou até a manhã. Ele comenta que mal conseguiu dormir enquanto estava upando, mencionando que ficou entediado durante o processo. Para aproveitar o tempo, ele decidiu estudar, lendo o livro, memorizando o conteúdo, enquanto a gnomozinha o golpeava e utilizava a habilidade de cura. Ele comenta que, apesar de ter upado bastante, está sentindo que o progresso está ocorrendo lentamente. Sun-il questiona por que Ji-han está tão focado em aprimorar essas habilidades agora. Ele explica que é porque ele planeja curar Hwang Seong-ga. Sun-il pergunta se ele realmente acredita que pode fazer isso, questionando a extensão de seus esforços. Ji-han responde com convicção, expressando seu desejo genuíno de ajudar Seong-ga, que passou a maior parte de sua vida acamada desde o nascimento. Ele sente compaixão e quer verdadeiramente ajudá-la. Sun-il sugere que Ji-han não consegue suportar ver uma garota bonita em apuros. Ji-han nega, afirmando que não está fazendo isso apenas por causa da aparência dela. Ele reitera seu compromisso de aprimorar a habilidade de recuperação da alma enquanto estuda intensivamente. No meio da conversa, Sun-il revela que vendeu os itens que Ji-han havia deixado com ele antes, obtendo cerca de 40 mil dinheiros de dólares. Ji-han fica surpreso com o valor substancial e percebe que talvez não precise se preocupar tanto com o emprego, considerando o dinheiro obtido com as dungeons de ogros. Ji-han passou vários dias na casa de Sun-il, mas sabia que não poderia ficar lá para sempre, então decidiu retornar à sua própria casa. Ao voltar, ele se encontra navegando novamente pelo site do leilão do abismo, ponderando sobre quais itens seriam úteis para comprar agora. Sua busca está focada em itens que aprimorem ainda mais sua regeneração de MP. Explorando o site, depara-se com um enfeite de smartphone que amplifica o elemento fogo e uma capa com magia embutida para aumentar a força. Diante de itens tão comuns e modernos, ele fica desapontado, pensando que os itens no abismo deveriam ser mais ocultos. Ele continua sua busca e encontra um conjunto de restauração de mana. Embora interessante, acha o preço um pouco alto. Nesse momento, um barulho na porta chama a atenção de Ji-han. Ao atender, encontra Sun-il com uma caixa. Ao abrir a caixa, continha o dinheiro dos itens que vendera para ele, totalizando 40 mil dólares. Sun-il pergunta se ele realmente pretende gastar todo esse dinheiro no leilão do abismo. Ji-han responde afirmativamente. Ji-han oferece uma bebida a Sun-il e ambos se acomodam no sofá. Sentado, Ji-han pede a Sun-il que apenas observe. Ele ativa a técnica de respiração Chumbu e, em seguida, o escudo de mana, explicando que pode manter essas técnicas ativas permanentemente, inclusive invocar a Gnomo. Sun-il pergunta se ele pode manter tudo isso ativado o tempo todo. E menciona a ausência do Game Master no jogo, pois parece desequilibrado demais, com Ji-han usando trapaças e hacks descaradamente. Ji-han afirma que não há nada que possa ser feito contra isso. Ele é um personagem roubado. Expressa o desejo de ter mais habilidades como a flecha de mana e a capacidade mágica de continuar utilizando-as enquanto mantém todas as suas técnicas defensivas ativas. Ele planeja se proteger com o escudo de mana, evitando danos diretos usando a velocidade da técnica Ki-Chumbu. Além disso, contará com uma segunda defesa, a gnomozinha, enquanto ataca. Enquanto se defende, bloqueia e desvia dos ataques, usará sua habilidade de amarrar para controle de grupo, mantendo um ataque constante com seu arsenal de magias a longa distância. Por isso, é crucial ter uma regeneração de MP bastante elevada. Sun-il elogia a eficácia do plano de Ji-han, comparando-o a trapaças. Ele sugere que Ji-han experimente alguns itens de ataque, mas Ji-han prefere garantir primeiro que sua defesa seja impenetrável. Sun-il diz então para Ji-han tentar aprender a proteção de mana, em vez de usar o escudo de mana. Interessado, Ji-han pergunta sobre essa habilidade. Sun-il explica que é uma técnica comumente usada por magos europeus, onde o dano recebido é descontado diretamente da mana. Isso significa que, teoricamente, alguém com mana suficiente poderia sobreviver até a uma bomba atômica. Empolgado, Ji-han percebe que essa é a resposta para o que ele precisa. Ele pergunta como pode adquirir essa habilidade,
e Sunil sugere que ele procure no leilão do abismo, onde talvez encontre essa magia à venda. Ji-han, animado, abre o inventário e despeja a caixa de dinheiro que Sunil trouxe. Em seguida, convida Sunil para procurarem alguns itens juntos no leilão do abismo. Ji-han, no leilão do abismo, decide comprar o kit de restauração mágica que antes considerara caro. Além disso, adquire alguns livros de habilidades, incluindo O Poder de Restauração dos Trolls, que proporciona a ele, ou a aliados, a capacidade de se recuperar rapidamente. A Força dos Gigantes, que aumenta significativamente a força física. A Pele de Bronze, que promete fortalecer a pele como bronze, mantendo a sensação natural. E mais 2 livros. Magia Básica de Concessão. A magia de concessão é usada para imbuir magias em armas ou objetos. O efeito não é permanente. E Flecha Mágica. Sunil questiona a razão de Ji-han ter comprado a habilidade Flecha Mágica, considerando que já possui algo semelhante. Ji-han responde que gostaria de comparar como uma magia do mundo real, se compara às magias que ele cria com sua habilidade. E além disso, estava barato. Sunil comentou que o uso de magias de suporte por magos era algo comum, referindo-se à frase "magos são aqueles que se preparam". Ele destacou a importância da preparação, mencionando que muitas magias têm uma duração específica e que existem ferramentas mágicas para diferentes situações. Ele exemplificou com um mago que carrega um item mágico para respirar debaixo d'água, prevenindo-se para o caso de cair em águas profundas. Sunil enfatizou que a preparação é a base da magia, tornando um mago bem preparado alguém muito difícil de se lidar. Alguns magos até substituem a falta de MP por eletricidade, transformando-a em mana. A maioria dos magos adora pesquisar sobre coisas. No entanto, há também os magos que preferem lutar, e esses são perigosos. Ao ouvir isso, Ji-han expressou o desejo de trilhar o caminho de um mago lutador. Sunil sugeriu apresentá-lo a um professor de magia e mencionou a existência de uma escola para magos. Ele ressaltou que, apesar das muitas facetas sujas do abismo, não se resumia apenas à sujeira. Aceitando a sugestão, Ji-han concordou que um professor de magia seria uma boa ideia. Sunil, então, decidiu se despedir, mencionando que precisava ir embora e treinar um pouco. Embora tenha oferecido a Ji-han a opção de ir à sua casa, ele preferiu treinar sozinho. Após a despedida, Ji-han começou a se dedicar à aprendizagem das novas habilidades que adquiriu no leilão do abismo. No dia seguinte, na escola, Ji-han está imerso em seus pensamentos sobre as excelentes novas habilidades que adquiriu. Ele vibra sozinho quando Sunil aparece, colocando a mão em sua testa e perguntando se está bem. Ji-han responde que está apenas comovido e feliz. Sunil adverte que se ele continuar agindo dessa forma na escola, logo ganhará a fama de maluco. Ji-han pede para ser deixado em paz. Sunil então questiona sobre os planos de Ji-han após a aula. Ele responde que há algo que gostaria de testar e pergunta se pode ir à sua casa. Sunil concorda, dizendo que não há problema e que podem ir juntos depois da aula. Dentro da barreira ilusória na casa de Sunil, Ji-han se desafia levantando pesos, exibindo toda a sua força. Os pesos não são algo que uma pessoa comum conseguiria manipular. Será que Ji-han se rendeu ao suco? Será que ele fez amor com o suco? Ele avalia sua força atual, somando 35 pontos de status à técnica de respiração Chumbu e a habilidade da força do gigante. Sunil comenta sobre o verdadeiro potencial de Ji-han, considerando-o um personagem verdadeiramente roubado, cheatado até os dentes. Empolgado, Ji-han pergunta a Sunil se conseguiu o que solicitou. Sunil confirma, abrindo uma bolsa e extraindo uma arma de fogo. Ji-han mal pode acreditar que aquilo é uma arma de verdade. Sunil comenta que, embora seja difícil, não é impossível obtê-la. Ji-han ativa seu escudo de mana, desafiando Sunil a atirar para testar a resistência de sua defesa. Sunil se agacha, mira em Ji-han e dispara. A bala atinge o escudo de mana, mas não é suficiente para romper a defesa. Sunil pergunta se deve continuar atirando, e Ji-han responde afirmativamente. Então ele dispara mais 2 tiros, sendo que um deles quebrou o escudo de mana, fazendo a bala passar por ele. Parece que o escudo suportava até 3 tiros seguidos. Agora Ji-han pede a Sunil que atire diretamente, sem o escudo de mana. Sunil fica receoso, mas Ji-han assegura que não vai morrer mesmo se atingido. Então, Sunil atira na perna de Ji-han. O tiro faz um buraco na calça, mas Ji-han bloqueia completamente. A bala não foi capaz nem de arranhar sua pele.
Ele observa que o ataque fez seu HP diminuir em apenas 1 ponto. Sunil questiona se ele ainda realmente precisa do escudo de mana. Ji-han afirma que sim, pois defesa nunca é demais. Sunil menciona que sabia que a skill de pele de bronze poderia conter balas, mas no mínimo iria arranhar a pele e possivelmente deixar uma cicatriz. Ji-han sugere que talvez o efeito foi mais eficaz, pois estava usando junto a técnica de respiração Chumbu, que também eleva seus atributos físicos. Ele desfaz a técnica e pede para Sunil atirar novamente. Dessa vez, é visível a expressão de dor de Ji-han quando é atingido pela bala. Embora não tenha sofrido ferimentos graves, a bala machucou sua pele, resultando na perda de 30 pontos de HP. Ji-han assume que a técnica de respiração Chumbu exerce uma grande influência em sua defesa, especialmente quando combinada com a skill da pele de bronze. No entanto, Sunil destaca que esse status de defesa se assemelha mais ao efeito da técnica corporal Chumbu. Ele questiona se Ji-han não aprendeu essa técnica, e Ji-han confirma que aprendeu. Sunil explica como é possível aumentar a defesa ao controlar o Ki e criar um Ki defensivo. Ele relembra como bloqueou a mordida do zumbi sem problemas na primeira vez que caçaram juntos. Ji-han admite que não sabe exatamente como controlar o Ki para criar um Ki protetor. Sunil promete ensiná-lo mais tarde, afirmando que se ele conseguir dominar o Ki defensivo, junto à técnica de respiração Chumbu e a pele de bronze, nem mesmo uma boa arma de sniper seria capaz de causar dano significativo. Sunil assegura a Ji-han que ele não terá mais problemas em lutas corpo a corpo com esse nível de defesa. Agora, Ji-han possui características de um verdadeiro tanker, com poderosas habilidades de ataque e a capacidade de se curar. Ele se sente extremamente poderoso. Ele decide continuar o treinamento e ainda estudar para as provas, agora que conseguiu criar uma barreira ilusória própria de distorção temporal com uma taxa de 5:1. Sunil então pergunta se Ji-han não virá mais para sua casa. Ele responde que não pode se aproveitar de Sunil para sempre e deve ser capaz de começar a se virar um pouco sozinho. Quanto ao professor de magia que Sunil havia mencionado antes, ele sugere que talvez Ji-han só precise de 2 ou 3 semanas de tutoria. O preço por aula é mais ou menos 35 mil dinheiros de dólares, e Sunil afirma que Ji-han pode conseguir essa quantia facilmente nas dungeons. Ele toca seu ombro e sai da barreira ilusória, deixando Ji-han se preparando para continuar seu treino sozinho. No dia seguinte, Ji-han caminha rumo ao colégio, mergulhado em seus estudos enquanto devora as páginas de um livro didático. Sua mente ágil, com seus pontos de inteligência, é capaz de assimilá-los com facilidade. Enquanto ele caminha, sorri para si mesmo, imerso em pensamentos que só ele compreende. Alguns figurantes o observam, intrigados. "Não é aquele cara da sala 8, o viciado em jogos?", comenta um deles. Outro questiona: "Será que ele finalmente pirou de vez e ficou maluco?" Ji-han, percebendo os olhares, vira levemente a cabeça. Consciente dos sussurros ao seu redor, decide manter o foco no livro. Em outra cena, após o término da aula, Ji-han está em um café com Seong-ga. Tornou-se parte de sua rotina encontrá-la todos os dias após a aula, para usar a recuperação da alma de Yoon-hon. Seu desejo é encontrar uma cura definitiva. Durante a conversa, Seong-ga menciona a gatinha, aquela que salvaram da outra vez. Ji-han se lembra de que Seong-ga havia deixado a gatinha com ele, mas como não poderia levá-la para casa, ele a colocou de volta na caixa que encontraram. Surpreendentemente, Seong-ga revela que adotou a gatinha e está cuidando dela em sua casa. Ji-han inicialmente pensou que ela não poderia cuidar da gata. Seong-ga explica que, ao contar ao seu pai sobre a situação, ele foi até o local e pegou a gatinha para ela. A gatinha foi nomeada Black, e Seong-ga expressa sua gratidão a Ji-han, pois sem sua ajuda ela não seria capaz de cuidar de Black. Ji-han então pergunta se a gatinha está bem, e Seong-ga assegura que sim, Black está comendo bem e está saudável. Logo após, Ji-han se despede, prometendo vê-la novamente no dia seguinte. Seong-ga agradece e menciona que um dia irá recompensá-lo. Ji-han pede para ela não se preocupar, sorrindo ao se afastar do café. Ji-han, enquanto caminha para casa, começa a preocupar-se com a possibilidade de a recuperação da alma não fazer mais efeito no futuro, considerando a possível piora da maldição de Seong-ga. A ideia de aprender mais habilidades de cura surge em sua mente, a fim de não depender exclusivamente da recuperação da alma. Ele decide dedicar-se completamente à busca por uma cura para Seong-ga, tornando isso sua prioridade. Também pensa em ajudar os membros do clã dos Yoon-hon-mun feridos por Seong-gon, visando encerrar a guerra entre eles. Enquanto reflete,
O céu de repente escurece, e Ji-han se vê sendo sugado para dentro de uma barreira ilusória. Questionando por que foi envolvido nisso, ele lembra da bruxa do massacre que estava lidando com esses problemas. Ele sente que essa barreira é diferente das outras, com uma esmagadora intenção assassina. Ao longe, um estrondo seguido por um grande pilar de fogo chama sua atenção. Ji-han protege os olhos da rajada de vento gerada pela explosão, ativando seu escudo de mana para se proteger dos destroços que voam. À medida que a fumaça se dissipa, ele avista algo se aproximando. À medida que a criatura humanoide de terra e destroços se aproxima, Ji-han percebe que se trata de um golem confuso e desordeiro, de nível 30. Golems são figuras familiares em histórias e jogos, conhecidos por sua alta defesa e grande força. Ji-han se questiona sobre a presença inesperada de golems e percebe que não está enfrentando apenas um, mas 7 deles. Com calma, ele ativa suas técnicas Chumbu, invoca a Gnomozinha e utiliza suas outras habilidades cheatadas, como Força do Gigante, Regeneração dos Trolls e Pele de Bronze. Mesmo diante do desafio, Ji-han confia em suas habilidades, pensando que enfrentar golems de nível 30 não deveria ser um problema. Ao ativar o observador para obter mais informações, Ji-han descobre que, apesar de serem de nível 30, os golems possuem uma força excepcional e várias habilidades passivas, como resistência à magia básica, fogo e armas. Os gigantes golems marcham lentamente em direção a Ji-han, fazendo o chão tremer. Ele tenta escapar da barreira, mas a fuga não é bem sucedida. Agora, Ji-han percebe que precisa não apenas derrotar os golems, mas também encontrar e enfrentar quem criou a barreira ilusória. Canalizando seu ki interior para fortalecer seus atributos físicos, Ji-han realiza um poderoso salto, quase voando aos céus. Com um mortal para trás, ele pousa no topo de um alto prédio. Encarando os golems, estende os braços com as palmas abertas, iniciando a canalização do poderoso Rasenhan-Ha. A esfera de mana se torna gigantesca, e Ji-han lança o ataque em direção aos imponentes gigantes. A esfera de mana atinge os golems com precisão, desencadeando uma explosão poderosa que os destrói. Até mesmo Ji-han se surpreende com o resultado, pois ele nem utilizou toda a sua mana para canalizar o ataque. Metade do seu poder destrutivo foi o suficiente para parecer que lançou uma bomba em larga escala. A experiência obtida durante a batalha até o faz subir de nível. Agora, consciente de que precisa encontrar o criador da barreira, Ji-han chama a Gnomo. Como um elemento da Terra, a Gnomo exerce influência sobre a Terra ao seu redor, permitindo que detecte a presença de outros. Ji-han pergunta se há alguém na barreira e em qual direção. A Gnomo aponta precisamente a direção e a distância, indicando 321 metros. Ji-han elogia a Gnomozinha, reconhecendo sua incrível habilidade, e a Gnomo fica feliz com o elogio. Ao olhar na direção indicada, Ji-han nota uma gigantesca sombra no horizonte. Ji-han se surpreende ao observar o golem gigante, que parece ser um apartamento ambulante, muitas vezes maior que os prédios locais mais altos. O nível do golem está oculto por pontos de interrogação. Observando a batalha, Ji-han percebe um pequeno raio de luz que voa ao redor do gigante, mas não consegue discernir claramente os detalhes. Lembrando-se do treinamento com Sunil, decide espalhar o ki por todo o corpo e concentrá-lo nos olhos para enxergar com mais precisão. Essa técnica revela a presença de cerca de 30 indivíduos nos ombros e cabeça do golem, presumivelmente os controladores. A pequena luz em movimento é identificada como a bruxa do massacre, que está enfrentando tanto o golem gigante quanto os controladores. Ji-han, enfurecido, instrui a Gnomo a se aproximar enquanto se lança num salto pelos céus. No entanto, ainda sem total controle sobre o salto, exagera na força, complicando seu pouso. Rapidamente, pede a Gnomo que crie uma mão de terra para amortecer sua queda. Ao se aproximar do local da luta, testemunha a bruxa enfrentando dificuldades. O grande guerreiro se une à bruxa na luta. A bruxa menciona o custo da técnica de invocação do golem, surpreendida pelo fato de os inimigos estarem usando-a. Os controladores do golem lançam ataques mágicos contra a bruxa, que ágil, desvia voando. O guerreiro alerta que vão perder se continuarem assim. A bruxa, consciente da situação, afirma estar pensando em um plano. O golem move sua gigantesca mão em uma tentativa de atingir os oponentes. A bruxa, habilidosa, consegue desviar, mas a pressão do vento gerada pelo movimento colossal do golem a faz entrar em turbulência, perdendo momentaneamente o controle no ar. O guerreiro druida age rapidamente,
Utilizando um feitiço para restabelecer o controle, preocupando-se com o estado da bruxa, pergunta se ela está bem. Um pouco enjoada, ela diz que não está nada bem. O grande guerreiro sugere recuar por hora. A bruxa acata a sugestão do guerreiro de recuar temporariamente. No topo da cabeça do golem, o líder, um careca com um olho e uma pedra com um desenho de pentagrama no outro, repreende a bruxa por subestimar a força da rocha negra. Os outros ao lado dele concordam, observando que ela está fugindo. O líder, no entanto, assegura que não há motivo para preocupação, já que a barreira ilusória é de classe S, exigindo pelo menos 1 hora para ser quebrada. Explica que a fusão ao golem foi necessária para aumentar a precisão de seus comandos, dado o tamanho do gigante e a enorme quantidade de mana necessária para controlá-lo. Se permanecessem apenas no topo, seriam facilmente lançados ao menor movimento do golem. Visivelmente irritado, o líder ressalta que têm sido constantemente derrotados pela bruxa nos últimos dias e que precisam capturar aquela vadia de uma vez por todas. O golem gigante é então direcionado em perseguição à bruxa. Ji-Han, observando escondido, questiona como ela conseguirá destruir algo tão imenso. Diante da imensidão do golem, Ji-Han expressa seu entendimento sobre a fascinação das pessoas por robôs gigantes, considerando-os incríveis. Contemplando como derrotar o golem, ele pensa na eficiência do poderoso Rasenhameha, considerando a estratégia de atacar uma das pernas para derrubar o gigante. Apesar de reconhecer que, em circunstâncias normais, estaria em pânico, ele aprecia a calma proporcionada pela habilidade passiva da mente do jogador. Rememorando seu primeiro encontro com Hwan Seong-gon, Ji-Han relembra a capacidade de ver o nível de outros jogadores, assumindo que a habilidade funciona para diferenças menores que 50 níveis. Com seu nível atual de 28, ele conclui que o golem deve ter pelo menos nível 78 ou mais. Questionando a possibilidade de derrotar o golem, Ji-Han lembra que não está sozinho, pois a bruxa também está na barreira. Ele recorre ao cartão de visita que ela lhe entregou em seu primeiro encontro, curioso sobre o design infantil do cartão rosa, com a imagem da bruxinha voando em sua vassoura, e o número de telefone e seu nome, Lolikiano Mistream. De volta à estratégia, Ji-Han consulta a gnomo sobre a quantidade de terra que ela pode manipular usando sua mana. Ela responde que pode manipular 4.770 quilos, o que significa que pode mover 1 quilo para cada ponto de mana de Ji-Han. Ji-Han, com sua taxa de regeneração de 114 pontos de MP por minuto, decide usar esses pontos para permitir que a gnomo manipule 114 quilos de terra. Sabendo da importância de se juntar à bruxa e ao guerreiro, ele reconhece a dificuldade em encontrá-los, optando por seguir o golem e aguardar uma oportunidade. No topo da cabeça do gigante, um dos indivíduos relata ao líder careca sobre a presença de um inseto andando por ali. O careca pergunta sobre os golems que eles haviam enviados anteriormente. O figurante diz que foram eliminados pelo inseto, e em seguida o inseto ocultou sua presença. O líder careca ordena que o inseto seja eliminado e desloca 10 pessoas para caçá-lo, considerando-o de classe B, ou inferior, pois aquela barreira ilusória impede que qualquer classe superior que B consiga invadir. As 10 pessoas desfazem a fusão em um dos ombros do gigante, criando 2 golems menores, cada um controlado por 5 pessoas fundidas em seus peitos. Usando um encantamento, um dos figurantes inicia a detecção de vida, apontando a direção de Ji-Han. Os golems recebem a ordem de persegui-lo, e projéteis mágicos são lançados em sua direção. Ji-Han consegue se esquivar dos projéteis mágicos, escondendo-se atrás de destroços com seu escudo de mana. Após o susto, decide instruir a gnomo a realizar uma ação, e ela concorda antes de desaparecer. Desfazendo o escudo, utiliza a recuperação da alma para curar o leve dano sofrido. Ao surgir de trás dos destroços, ativa o observador, revelando que, diferente do golem gigante, esses 2 menores têm um nível visível de 52. Além do desafio do golem gigante, os controladores também são capazes de conjurar magias. Um dos figurantes reconhece Ji-Han como o jogador, gerando comentários sobre Ji-Han ser um ótimo ingrediente para eles. Poderão fazer experimentos e conseguir algo bom. Menciona-se também que Ji-Han é aliado do clã Xumbu e aparentemente tem ligação com o 9º portão. Algumas dúvidas são levantadas sobre atacar alguém relacionado ao clã Xumbu, mas o figurante líder ordena a captura do jogador. Ninguém do clã Xumbu vai saber, e a barreira ilusória impede que tanto os Xumbumun quanto os Yuhamun entrem. Diante do consenso para capturá-lo, o golem parte para o ataque,
tentando acertar Ji-han com sua palma gigante. No entanto, Ji-han realiza um salto evasivo, desviando-se e pousando em um dos destroços. Um dos indivíduos reconhece a técnica como pertencente ao clã Xunbu, mas decidem prosseguir com o ataque. Um dos golems se separa na tentativa de cercar Ji-han, que comunica que ainda precisa de mais tempo para sua estratégia. Ele foge, ativando escudos e conjurando flechas de mana em espiral. As flechas não são eficazes, levando os indivíduos a conjurarem magias de controle de grupo para impedir a fuga. Embora Ji-han consiga desviar da primeira magia, não percebe uma rede mágica vindo de cima. A rede o envolve, mas ele não se intimida, recordando dos treinamentos de Ki. Aquele que segue o caminho das artes marciais consegue usar o seu Ki interior para dissipar magias. Assim, quebra completamente a rede mágica. Sorrindo confiante, continua correndo em alta velocidade, evitando os ataques do golem e os projéteis mágicos lançados pelos controladores, protegendo-se com seu escudo de mana. A batalha intensifica-se. Os figurantes, impressionados com a velocidade de Ji-han, reconhecem a necessidade de destruir tudo ao redor para ele não ter onde se esconder. Enquanto isso, Ji-han, em meio à batalha, consulta a Gnomo sobre o progresso do plano. Ela informa que estão apenas na metade. Diante do ataque iminente dos golems carregando uma gigantesca esfera de mana, Ji-han pede para Gnomo que ela cave um buraco abaixo dele. Ao ver os golems prestes a atacar, Ji-han salta para dentro do buraco, instruindo a Gnomo a tampá-lo imediatamente, criando um abrigo subterrâneo para se proteger. Ele decide fornecer mais mana a Gnomo para acelerar o andamento do plano, prometendo que esses adversários aprenderão o significado da dor. Os indivíduos, ao observarem a devastação ao redor, presumem que Ji-han não pode ter saído ileso. Um deles afirma tê-lo detectado a 700 metros ao sudeste, levantando a questão se o jogador possui habilidades de movimentação espacial. Decidem marchar os golems na direção indicada, enquanto o líder expressa seu aborrecimento, considerando Ji-han como nada mais do que um rato encurralado. A batalha continua intensa. Ji-han, escondido no subsolo, questiona a Gnomo sobre o progresso do plano. Ela informa que está em 70% e alerta que estão vindo em sua direção. Preparando-se para a luta, Ji-han renova seus buffs e salta de seu esconderijo, pousando no topo de uma casa. Ele rapidamente conjura o poderoso Rasenhameha, mirando no golem. Contudo, o gigante reage velozmente, defendendo-se com sua imensa mão e contra-atacando. Ji-han, ágil, esquiva-se do contra-ataque do gigante, aproveitando para ganhar mais tempo. Pergunta a Gnomo sobre o andamento do plano, recebendo a resposta de que agora está em 90%. O gigante levanta os braços, conjurando uma magia. Círculos com pentagramas aparecem sobre ele, e uma gigantesca esfera de energia negra começa a se formar. O golem lança vários pequenos projéteis de energia negra em direção a Ji-han, que reforça seu escudo de mana e esquiva-se dos ataques. Em meio à corrida, Ji-han percebe a chegada do segundo golem, que tenta encurralá-lo. Enquanto foge, a Gnomo aparece para informar que os preparativos do plano estão completos. Ji-han a elogia, tocando a cabeça da gnomozinha. Ji-han, verificando sua mana, se prepara para colocar o plano em ação. O figurante líder, controlando o golem, murmura que o jogador é muito bom em fugir, questionando onde ele está se escondendo. Um segundo figurante aponta na direção correta, indicando ter detectado o jogador. O golem que conjurou a esfera negra dispara os projéteis de energia na direção indicada, mas Ji-han não está lá. O figurante que detecta o jogador comenta que ele saiu do alcance de detecção. Surpreendendo os figurantes, Ji-han aparece novamente diante deles, carregando um poderoso Rasenhameha. Confusos, os figurantes não entendem como ele se movimentou tão rapidamente, estando fora do raio de detecção. Ji-han lança o poderoso ataque no peito de um dos golems, parando o gigante e destruindo-o. O segundo golem parte imediatamente em direção a Ji-han, que permanece tranquilo. Levantando a perna e descendo rapidamente, ele pisa forte no chão, com o objetivo de quebrá-lo. O impacto do chute de Ji-han no chão faz o solo começar a trincar e rapidamente se partir por completo, criando um enorme buraco no qual a gnomozinha havia cavado previamente. Esse era o plano de Ji-han. Com um sorriso de vitória, Ji-han ironiza os figurantes, chamando-os de burros e sugerindo que deveriam usar melhor o cérebro. Ao derrotar os dois golems, Ji-han ganha 4 níveis, alcançando o nível 30. Ele questiona a Gnomo se algum dos figurantes morreu, e ela informa que todos estão vivos, apenas desacordados. Ji-han instrui a Gnomo a retirá-los do fundo do buraco,
e ela cria grandes pilares de terra para trazê-los à superfície. Ao observar, parece que os figurantes haviam conjurado magia de proteção para sobreviver. Ji-han ativa o observador, notando que eram todos alquimistas da Rocha Negra, com níveis entre 28 e 32. Ele recorda que Sai Yang havia mencionado esse grupo enquanto caçavam ogros. Ji-han pede a Gnomo que os enterre até o pescoço para garantir que fiquem imobilizados. Aproveitando a situação, ele saqueia todos os equipamentos dos alquimistas da Rocha Negra, encontrando vestimentas, cajados, colares e anéis. Os cajados aumentam em 25% os ataques mágicos, o que Ji-han acha interessante. Enquanto brinca com os itens saqueados, ele ouve o som da batalha ainda em andamento, pois o golem principal continua, muito maior e mais forte, perseguindo a bruxa do massacre. Ji-han rapidamente abre o inventário, despejando todos os itens saqueados e corre em direção ao golem principal, acompanhado da gnomozinha. Ji-han, mesmo a uma distância considerável, sente a pressão do vento gerado pelos rápidos movimentos de ataque do golem. A bruxa do massacre está de volta ao combate, usando sua magia para atacar. Os danos causados pela bruxa ao golem são rapidamente regenerados, tornando seus esforços pouco eficazes. Diante dessa situação, Ji-han pede a Gnomo para criar um buraco embaixo dele, preparando uma rota de fuga subterrânea. Ele canaliza mais uma vez o Rasenhameha, desta vez carregando mais energia para maximizar o poder do ataque. Ao lançar a poderosa esfera de energia em direção ao golem, a explosão gera uma rajada de vento com impacto, mas não causa danos significativos ao gigante. O golem o detecta, e Ji-han aproveita sua rota de fuga subterrânea para escapar. Ele foge pelo túnel, tomando uma distância segura. Ji-han medita para recuperar seu MP, percebendo que não pode depender apenas de ataques massivos seguidos de fuga. Ele precisa de uma estratégia mais eficiente. Após recuperar sua mana, ele sai do esconderijo. O HP do golem diminuiu um pouco, mas a bruxa está causando danos lentamente, e Ji-han percebe que o MP dela pode acabar antes que ela derrote o gigante. Nesse momento, ele escuta uma voz chamando seu nome, o jogador Han Ji-han. Instintivamente, Ji-han se vira para socar a pessoa, mas seu ataque é facilmente detido pelo druida, o grande guerreiro da bruxa do massacre, que segura facilmente o seu punho. O druida sugere que cooperem para terem alguma chance de vencer o golem. Assim que o druida solta o punho de Ji-han, ele pergunta ao druida como pode contribuir. Com um olhar sério, o druida orienta Ji-han a dar suporte, e ele cuidaria do resto. Ji-han, ponderando sobre a segurança do druida, questiona se ele realmente ficará bem. Sem hesitar, Ji-han decide confiar no druida e concede todos os seus buffs: a pele de bronze, a força dos gigantes e a regeneração dos trolls. O druida dispara em direção ao golem colossal em uma velocidade surpreendente, como um raio. Ji-han, por sua vez, rapidamente saca um cajado saqueado dos figurantes da Rocha Negra. Gritando para o druida esperar um momento e dar tempo para ele se preparar, Ji-han ativa suas flechas de mana em espiral para fornecer cobertura ao aliado. As flechas, impulsionadas pelo cajado recém-adquirido, parecem mais poderosas e eficazes. Ji-han fica empolgado ao perceber o impacto positivo do cajado em suas habilidades mágicas e pondera sobre a possibilidade de criar itens semelhantes no futuro para aumentar ainda mais seu poder. Enquanto o druida avança, ele percebe as flechas de Ji-han em direção ao inimigo. O druida, impressionado, reconhece o potencial de Ji-han, observando que há poucas pessoas capazes de utilizar tal quantidade de poder. A magia como um fenômeno científico destaca que muitos magos escolhem se dedicar ao estudo das leis mágicas em vez de participar de combates. Apenas 30% dos magos são considerados magos de batalha, capazes de aplicar efetivamente seus conhecimentos mágicos em confrontos. O druida sabia a história dos magos e da magia, por isso reconheceu o potencial de Ji-han. Apesar de parecer jovem, o druida era mais velho que sua aparência sugeria. E se ele reconhece o potencial de alguém, é porque esse alguém tem plena capacidade de viver no abismo. Ele concluiu em seus pensamentos: o jogador, você é um mago de batalha magnífico. O druida fincou seus pés, quebrando o chão, e ergueu as mãos, iniciando seu poderoso encantamento. Porque tenho visto os pássaros negros que vêm das profundezas do desconhecido. Eles virão para estas terras, lutarão contra os cidadãos de Eren, causarão guerra e eventualmente acabarão conosco. No entanto, um de nós se elevará tão alto, atingirá o pássaro e quebrará suas asas. Dajamor, o pai dos deuses sábios,
permita que teu servo se torne a árvore da vida. Ao concluir o encantamento, raízes emergiram por todo o corpo do druida, envolvendo-o completamente e dando origem a uma grandiosa árvore. Do topo do golem, o líder careca reconheceu a magia como hacking da árvore de carvalho. Ordenou imediatamente que queimassem a árvore o mais rápido possível. Um dos figurantes sugeriu pisar na árvore, mas o líder explicou que ela só poderia ser destruída pelo fogo. Se deixassem a árvore crescer, ela se tornaria uma ameaça colossal, ultrapassando em tamanho toda a cidade e drenando a energia vital e nutrientes dos corpos dos habitantes. No entanto, a bruxa do massacre atrapalhava os figurantes, lançando magias contra eles. Eles reclamavam que não conseguiam concentrar a mana para atacar a árvore com a bruxa interferindo. O líder careca insistia em sacrificar alguns membros para queimar a árvore, mas os figurantes argumentavam que tanto a bruxa quanto o jogador estavam atacando, exigindo foco na regeneração do golem. O líder careca ficava furioso, com veias saltando de sua careca, gritando para que se sacrificassem, garantindo que não morreriam com alguns ataques. Ele ordenava que queimassem a árvore imediatamente. Os figurantes, então, erguiam seus cajados, conjurando uma magia em conjunto, formando uma imensa esfera flamejante. O observador indicava que se tratava de uma essência de fogo a uma temperatura de 2500 graus. Ji-Han, rápido, pedia a Gnomo para criar um túnel de fuga e lanças de terra para proteger a árvore. O careca líder dava a ordem de ataque, e a gigantesca esfera flamejante era lançada em direção ao druida, causando uma explosão colossal. Ji-Han se refugia no abrigo subterrâneo criado por Gnomo quando a explosão ocorre na superfície. Ao emergir do esconderijo, depara-se com uma devastação quase total, mas o imponente golem permanece de pé, ainda com metade de seu HP. No entanto, a reviravolta acontece quando uma pequena muda brota do solo, crescendo rapidamente e florescendo em uma gigantesca árvore. Ji-Han, surpreso por sua sobrevivência à explosão, questiona qual será o próximo passo e como a árvore os ajudará a derrotar o golem. Os figurantes no topo do golem conjuram esferas de fogo, mas dessa vez, essas bolas ardentes não conseguem destruir a árvore. Cada vez que são lançadas, as queimaduras nas copas se regeneram instantaneamente. Ji-Han instrui Gnomo a criar um pilar de terra para que ele possa ser elevado, permitindo uma visão mais clara da situação. Ele nota uma energia fluindo lentamente da árvore. Descobre que o objetivo da árvore é fornecer energia para a bruxa do massacre, que está acumulando essa energia como se estivesse criando uma enorme Genkidama. Percebendo a iminência do ataque, Ji-Han pede a Gnomo que cave um novo abrigo subterrâneo. A bruxa lança a poderosa e gigantesca Genkidama no golem, que é completamente obliterado em questão de segundos, varrendo toda a área. Observando a devastação, Ji-Han se questiona se o druida conseguiu sobreviver. A bruxa, surgindo ao lado dele, tranquiliza-o, afirmando que seu grande guerreiro não morreria com esse tipo de ataque. Ao utilizar esse encanto, o druida deixa suas raízes na terra, podendo se regenerar através delas protegidas no subsolo. Ji-Han pergunta sobre o local em que se encontram, e a bruxa explica que foi uma armadilha criada pelos alquimistas da Rocha Negra. Ela explica não ser um grupo forte, com cerca de 50 membros, a maioria sendo magos. Ela comenta sobre a classificação no mundo mágico, dividindo entre magos, bruxos e sábios. A bruxa revela que ela própria é classificada como sábia. Ji-Han, sem muita surpresa, responde com um simples ok. Isso irrita a bruxa, que esperava uma reação mais impressionada diante de sua grandiosidade, destacando que poucas pessoas no mundo são classificadas como sábias. Ji-Han então se corrige, expressando sua admiração. A bruxa explica que a dificuldade contra esses alquimistas fracos estava na diferença elemental entre ela e os membros da Rocha Negra. A magia que ela utiliza é uma magia de vida, drenando a vida dos oponentes e usando-a para atacá-los de volta. Os alquimistas, ao se fundirem ao golem, criaram uma criatura que não estava viva, o que gerou alguns contratempos para a bruxa, especialmente devido à natureza de sua magia, que depende da vida. No entanto, Ji-Han criou uma abertura que permitiu ao druida usar seu encantamento, proporcionando a oportunidade para a bruxa, deixando-a em débito com Ji-Han. Quando questiona como poderão sair dali, a bruxa informa que a barreira está praticamente quebrada, permitindo que saiam a qualquer momento. Uma mão se levanta da terra, revelando o druida emergindo ileso. A bruxa comenta que se encontrarão novamente outra hora, e então, de maneira surpreendente, ela se aproxima de Ji-Han e o beija, deixando-o corado.
A bruxa revela que o marcou e se despede, desaparecendo junto com seu grande guerreiro. Ji-han, agora sozinho na barreira ilusória, encontra um item no chão deixado após a batalha contra o Golem. Um livro de habilidade para criar Golem. Impressionado com a descoberta, ele decide aprender imediatamente essa nova habilidade. No nível inicial, a skill permite controlar até 2 golems. Para testá-la, Ji-han invoca um pequeno golem de classe baixa, aproveitando-se da barreira ilusória. Ao perceber que tem controle total sobre a criatura, Ji-han supõe que pode abrir mão desse controle, então invocar quantos golems sua mana permitir, mas só exercer controle sobre 2 deles. Observando seu pequeno golem, nota que ele possui uma proteção de nível médio contra armas, quase imune a danos físicos. Curioso, Ji-han retira seu taco de beisebol do inventário, sentindo uma pitada de nostalgia do início de sua aventura. Desfere um golpe forte na cabeça do pequeno golem, destruindo parte dela, mas o golem se regenera instantaneamente. Impressionado, Ji-han imagina as possibilidades de evoluir essa skill para criar golems ainda mais poderosos, talvez até do tamanho dos alquimistas da Rocha Negra. Ao desfazer a skill, ele ativa a habilidade de fuga da dungeon para sair da barreira. No retorno ao mundo real, Ji-han se encontra no topo de um prédio. Saindo da barreira, Ji-han vai à casa de Sun-il para relatar o ocorrido. No entanto, em vez de receber elogios, ele é repreendido pelo amigo por sua imprudência. Sun-il expressa irritação diante das várias situações em que Ji-han poderia ter perdido a vida, destacando sua aparente falta de cuidado. Ji-han explica sobre a influência da mente do jogador, que o mantém sempre calmo e racional, mesmo em situações perigosas. Sun-il o encara com pesar. E Ji-han continua, ressaltando que, apesar da aparente insensibilidade, essa habilidade é o que o mantém vivo. Sem ela, Ji-han provavelmente já teria encontrado seu fim, sendo morto ou capturado. Ao emanar sua energia, Sun-il declara que não permitirá que Ji-han seja capturado. Ji-han pede que ele se acalme. Sun-il diz que os Rochas Negras não deveriam fazer esse tipo de ataque, dizendo algo sobre eles terem quebrado o acordo. Por conta disso, sofreriam as consequências. Quando Ji-han pergunta quais consequências, Sun-il afirma que não é algo com que Ji-han deva se envolver, deixando claro que é um problema interno deles. Mesmo argumentando que é algo de sua preocupação, Ji-han percebe que não conseguirá fazer Sun-il mudar de ideia e decide deixar o assunto de lado. Aproveitando a situação, pergunta se Sun-il pode abrir uma barreira para que ele possa estudar e treinar ao mesmo tempo. Sun-il concorda em fazer isso. Ji-han joga os livros para o alto, anunciando com orgulho que concluiu seus estudos em apenas 20 horas, ressaltando sua inteligência e habilidades incríveis. Durante seus estudos, ele manteve a gnomozinha invocada, e também um pequeno golem para treinar a skill de invocação elemental, que já estava no nível 98. Ele pondera sobre o que acontecerá quando a skill atingir o nível 100, supondo que ela evoluirá para um próximo estágio. Ao abrir a janela de status, Ji-han percebe que tem 25 pontos para distribuir, graças aos níveis recentemente adquiridos. Após uma breve reflexão sobre como alocar esses pontos, ele decide investir em sabedoria. A sabedoria aumenta a regeneração de mana em porcentagem, 1% a cada 10 pontos, além de proporcionar um aumento na resistência mágica na mesma proporção. Dado o foco atual de Ji-han na regeneração de mana, ele investe os pontos adquiridos em sabedoria, dobrando sua eficiência de regeneração. Com a mana regenerando mais rapidamente, Ji-han aumenta seu poder destrutivo, tornando-se capaz de usar mais skills de ataque que consomem muita mana, confiante de que ela se regenerará rapidamente. Quase na hora de ir para o colégio, Sun-il entra na barreira e pergunta sobre o progresso. Ji-han informa que concluiu os estudos e evoluiu consideravelmente. Ele compartilha com Sun-il que acredita que sua skill do Ki exterior Chumbu agora deve estar no mesmo nível da de Sun-il e realiza uma demonstração, emanando seu Ki. Sun-il elogia Ji-han, reconhecendo sua incrível progressão. Mesmo com todas as habilidades adquiridas, Ji-han sente que ainda não é páreo para Sun-il em uma luta, percebendo que precisa ganhar mais experiência. Com a escola se aproximando, Ji-han recolhe os livros e menciona que precisa se trocar. Sun-il sugere que Ji-han tire uma folga da escola, preocupado com possíveis situações perigosas, como o ataque dos Rocha Negra. Ji-han compreende a preocupação, mas expressa sua motivação em continuar frequentando a escola. Após o confronto com os Rocha Negra, ele se sente confiante em lidar com situações difíceis.
Ele assegura a Sunil que ficará bem. Ao perguntar sobre as novas skills adquiridas no leilão do abismo, Sunil confirma que as trouxe e entrega a Ji-han. Entre elas estão as flechas mágicas infinitas, proteção de mana, flecha de raio e chamas explosivas, além da habilidade de voar. Ji-han aprende instantaneamente todas as técnicas, expandindo ainda mais seu arsenal de habilidades. Agora, além dos buffs que já possuía, ele tem à sua disposição poderosas habilidades de ataque e defesa, além da capacidade de voar. Sunil insiste mais uma vez para que Ji-han evite a escola, expressando preocupação com sua segurança. No entanto, Ji-han está motivado a enfrentar os desafios do abismo de frente. Ele argumenta que já está profundamente envolvido no abismo. Além disso, o abismo já reconhecia sua existência, sabendo tudo sobre ele. Esconder-se agora não garantiria sua segurança no futuro. Ji-han decide não se esconder mais e está disposto a lutar quando necessário, afirmando que não será derrotado facilmente. Sunil se agacha, refletindo sobre como, há alguns meses, Ji-han odiava a ideia de lutar. Ele destaca a notável mudança em Ji-han, observando que ele se transformou significativamente. Ji-han concorda com a observação, reconhecendo sua própria transformação. Ele reitera sua confiança em sua capacidade de enfrentar os desafios, proclamando-se como o mestre dos jogos, Han Ji-han. Na escola, a rotina habitual se inicia com o professor dedicado, cuja paixão pelo ensino é evidente, com seu método único, vocês sabem. Sem muitas palavras, ele anuncia que tanto Seong-ga quanto o professor de química, Hwan Seong-gon, estarão ausentes por uma semana devido a problemas de saúde. A notícia deixa Ji-han preocupado, pois no dia anterior ele havia se encontrado com Seong-ga, utilizando a recuperação da alma, e ela aparentava estar bem. A situação o faz pensar que Seong-gon está planejando algo. Refletindo sobre a situação, Ji-han reconhece a cautela característica de Seong-gon, que provavelmente se preparou para diversos cenários. Além disso, conta com o suporte da Bruxa do Massacre e do Druida, dois aliados muito poderosos. Apesar disso, uma inquietação persiste. Ao final das aulas, Ji-han caminha para casa acompanhado de Sunil. Em meio à conversa, menciona suas preocupações sobre Seong-gon e a cura de Seong-ga, questionando a segurança da situação. Sunil responde com confiança, indicando que provavelmente tudo ocorrerá bem, pois Seong-gon é meticuloso em assuntos desse tipo. Ele compartilha ainda que seu clã está ocupado lidando com ameaças menores que têm afligido a cidade recentemente. Aproveitando o diálogo, Ji-han pergunta sobre o tamanho do clã de Sunil dentro do abismo, questionando a extensão da influência dos Chumbumun e mencionando o grupo conhecido como os Rocha Negra que havia enfrentado. Sunil revela que esse grupo estudou na Europa e está presente na Coreia há pelo menos uma década. No entanto, ele enfatiza que, apesar de suas realizações, os Rocha Negra não se comparam ao clã Chumbu. Ele introduz o grupo Danui como o maior clã na Coreia e membro do Nono Portão, composto pelas 9 facções mais poderosas do abismo, espalhadas por países como França, Europa, Alemanha, Rússia, Indonésia, Japão, América, China e, por último, a Coreia. Os representantes coreanos desse seleto grupo são os Danui-mun. Surpreendentemente, Sunil revela que foi o clã dele que deu origem aos Danui-mun. Este grupo, que originalmente seguia o rei Dangun, tem uma longa história de lealdade à ordem estabelecida por esse líder. Sunil compartilha uma narrativa, uma lenda passada por gerações em sua família. O deus da criação olhou para baixo para contemplar sua criação e viu que o mundo estava repleto de desastres naturais e tempestades de raio. Então o deus da criação Chunxin Huanin deu Chumbu para seu filho, Huanung. Então o filho dos deuses decidiu que era o bastante e veio até a montanha Baekdu do templo Shindansu para dar ao mundo dos homens uma chance. Ao falar sobre a história de seu clã, Sunil destaca que não se trata apenas de mitologia. A lenda de Dangun é real, e as pessoas que seguem sua vontade, como os Danui, não são um grupo para ser subestimado. Ele revela que, embora o Danui tenha sido anteriormente parte dos Chumbumun, foram renegados devido a conflitos de interesses com o clã Chumbu. Sunil diz que há nuances e histórias obscuras em seu clã, algumas das quais Ji-han não precisa saber. Sunil gentilmente toca o ombro de Ji-han, sugerindo que ele vá para casa descansar. Dando um tapa amigável nas costas de Ji-han, se despede. Ji-han decide criar uma barreira ao seu redor, permitindo-lhe voar ou saltar entre edifícios sem a necessidade de se locomover a pé ou de ônibus. Ao se virar, Ji-han depara-se com Shi-yun,
despertando sua curiosidade sobre a presença dela. Shi-yun comenta que suas barreiras são um pouco precárias, pois ele nem notaria se alguém a invadisse, especialmente alguém como ela. Ji-han pergunta diretamente o que ela quer, e Shi-yun revela que tem algumas coisas para discutir com ele. Ji-han questiona sobre o que ela quer discutir. Shi-yun menciona um boato que circula sobre uma pessoa com uma alma negra e pergunta se Ji-han estava ciente. Sua resposta é negativa, levando Shi-yun a explicar o conceito de alma negra. Ela revela que representa alguém conectado ao outro mundo desde o nascimento. Ji-han fica confuso com a explicação e pede mais esclarecimentos. Shi-yun continua sua explicação, informando que todas as pessoas têm almas, que contêm um poder chamado de poder da alma. A maioria das almas é semelhante, mas ocasionalmente, indivíduos nascem com uma alma irregular, conhecida como alma negra ou alma das trevas. Existem vários nomes para quando uma alma está conectada a outro mundo, mas quando é ligada ao mundo da escuridão, é chamada de alma negra. Aqueles que possuem uma alma negra podem acessar 4 poderes ilimitados do reino da escuridão. Ji-han, ao compreender a explicação, imediatamente associa isso a Seong-a e pergunta a Shi-yun se Hwan Seong-a é a pessoa com uma alma negra. Shi-yun confirma a suspeita de Ji-han, revelando que, de fato, Seong-a é a pessoa com uma alma negra. A ficha cai para Ji-han, compreendendo finalmente a razão pela qual não conseguia desfazer os status de invasora do demônio negro, pois a maldição estava diretamente ligada à alma de Seong-a. A situação se revela ainda mais grave quando Shi-yun prossegue, alertando que o grupo dos Rocha Negra, juntamente com outras escórias desconhecidas para ela, estão agindo. Enquanto clãs poderosos como Dan Wi-moon podem não se envolver. É uma oportunidade para os grupos menores e mais fracos. O objetivo deles é capturar Seong-a e usá-la como uma ferramenta para fortalecerem-se por meio do poder da alma negra. O conhecimento de Ji-han sobre os problemas do mundo ia além do abismo. Guerras entre países, continentes marcados pela pobreza e fome, casos ilegais de agiotagem e prostituição até mesmo na Coreia, todos esses problemas eram conhecidos por ele. No entanto, essa consciência não era exclusiva de Ji-han. Era algo que muitos sabiam, mas, por conveniência ou desinteresse, preferiam fechar os olhos e ignorar. No entanto, a apatia geral mudava quando a vítima era um ente querido. A indiferença cedia lugar à urgência e à preocupação. Agora, a situação envolvia Seong-a, a quem Ji-han considerava uma amiga. Saber que há pessoas que desejam capturá-la para usá-la como uma ferramenta despertava em Ji-han uma raiva intensa. Cerrando os punhos com fúria, expressando seu desejo de eliminar todos aqueles que ameaçavam sua amiga. A ideia de assassinar não o perturbava. Ele pensava sobre isso com uma calma surpreendente, como se a violência extrema se tornasse uma resposta inevitável diante das ameaças constantes que sua vida enfrentava. Ji-han pergunta se Shi-yun foi apenas para avisar sobre isso para ele. Ela responde afirmativamente e pede para que ele fique dentro de casa, alertando-o sobre os perigos. Tanto Shi-yun quanto Sun-il estão preocupados com sua segurança, mas Ji-han não se deixa abalar. Agora ele se sente capaz de cuidar de si mesmo. Curioso sobre a urgência desses grupos em obter a alma negra, Ji-han pergunta se ela é tão valiosa a ponto de justificar o risco de suas vidas. Shi-yun explica que, embora as almas negras sejam únicas, as pessoas normalmente não arriscariam suas vidas por elas. No entanto, a situação muda quando há um método de refinamento disponível, permitindo extrair a alma negra para propósitos especiais. Esse método, antes desconhecido pelo público, foi vazado recentemente, e várias cópias foram vendidas a preços muito baixos. Ji-han entende a gravidade da situação. Alguém vazou o método de refinamento de propósito, provocando o caos e aproveitando-se da situação para tentar capturar Seong-a. Shi-yun elogia Ji-han, reconhecendo sua perspicácia. Agradecendo pelo aviso, Ji-han faz mais uma pergunta, indagando sobre o paradeiro de Hwan Seong-gon. Shi-yun responde que sabe e pergunta por que Ji-han quer essa informação. Ele explica que pretende ajudar, pois considera Seong-a uma amiga. Shi-yun compreende a decisão de Ji-han e não tenta impedi-lo. Informa que Seong-gon está nas montanhas Bukan, onde criou uma barreira ilusória e está acompanhado pela bruxa do massacre e seu grande guerreiro. Enquanto conversam, a barreira em que estão é invadida e sobreposta. Ji-han sente imediatamente a presença hostil e percebe que estão cercados pela gangue dos punks carecas. Ele se recorda deles do incidente em que salvou Shi-yun. Agora, toda a gangue,
liderada por um homem alto, negro e musculoso, os cerca. O líder expressa que tiveram muita sorte em encontrá-los juntos. Ji-han ativa o observador para obter mais informações sobre o líder dos punks. Descobre que ele é um meio-sangue, filho de uma mãe coreana e um pai afro-americano. Ficou órfão após a morte dos pais, sendo capturado por um feiticeiro do abismo que realizou experiências nele. Sobreviveu a uma falha na experiência, adquirindo a magia do feiticeiro e tornando-se forte. Apesar do nível superior, Ji-han acredita que não há como perder, pois os atributos seus são menores do que seu nível sugere. Reflexivo sobre a história do líder da gangue, Ji-han compreende que ele se tornou um vilão em meio à maldade. Shi-yun, impulsiva como sempre, libera sua energia em um sinal de raiva. O líder da gangue se autodeprecia como apenas um pobre estrangeiro, referindo-se a si mesmo, e questiona se realmente iriam bater nele. Ji-han fica pistola com a tática suja usada pelo líder dos punks e pergunta quem é ele afinal e o que quer. O líder sorri e se desculpa por não ter se apresentado antes, dizendo que estava tão feliz que até esqueceu. Ele revela ser Jo Jung-hwan, líder da gangue do couro preto, e expressa seu amor por retirar o couro das coisas para produzir itens mágicos. Após a introdução, ele exige que Ji-han e Shi-yun simplesmente morram, tornando-se seu pagamento. Sua energia irradia uma cor vermelha e amarela. Quando Jo Jung-hwan se prepara para atacar, Shi-yun se move instantaneamente para confrontá-lo em uma luta direta. Ambos levantam os braços simultaneamente, prontos para desferir golpes. Enquanto isso, Ji-han encontra-se cercado pelo restante dos membros da gangue. O careca se aproxima, alegando estarem cansados e pedindo para Ji-han não se mover e se render. No entanto, movido pela raiva, Ji-han desfere um poderoso soco na barriga do careca, derrubando-o com facilidade. Decidido a enfrentar o confronto, Ji-han ativa todos os seus buffs. Os membros da gangue sacam suas armas como facas, correntes e martelos e avançam em direção a Ji-han. Diante do ataque, a única coisa que Ji-han pensa é que eles são muito fracos. O primeiro integrante da gangue que chega até Ji-han recebe um uppercut poderoso, sendo arremessado e nocauteado. Os demais encaram Ji-han e ele os desafia perguntando se estão com medo e incentivando-os a lutarem. Liberando seu ki, Ji-han, com poucas ideias e sangue nos olhos, declara que se eles não vão atacar, então ele mesmo irá até eles, dizendo aos figurantes que vai esmagar todos os seus ossos, até ficarem tão suaves quanto uma flor. Ji-han salta em direção aos figurantes, desferindo socos poderosos. Ele atinge o loirinho com um golpe na barriga, seguido por uma ágil virada para acertar o queixo do outro integrante de cara quadrada. Ji-han nocauteia os dois sem dificuldades. Diante da derrota, a gangue dos punks decide atacar em conjunto, investindo contra Ji-han com facas, martelos e machados. Um dos integrantes zomba de Ji-han, chamando-o de idiota e questionando o que acontece quando ele se distrai no meio da batalha. No entanto, para surpresa dos figurantes, Ji-han tanca todos os ataques sem sofrer um único arranhão. Ignorando os comentários, Ji-han continua resistindo aos ataques sem demonstrar qualquer sinal de dano. Ji-han responde que não importa quantas vezes o ataquem daquela maneira, não conseguirão machucá-lo, e pergunta por que estavam rindo. Os punks repetem o ataque, mas novamente é ineficaz contra Ji-han. Questionando se eles já terminaram, Ji-han, apenas levantando o braço, acerta mais um figurante, deixando-o nocauteado. Com calma, ele afirma que, se já terminaram, agora podem se preparar para enfrentar as consequências. Ji-han tranquilamente diz que tem certeza de que os fará passar o resto de suas vidas no hospital. Enquanto isso, a luta de Shi-yun se desenrola com intensidade. Ela libera todo o seu poder e chamas ardentes emanam de seu corpo. Shi-yun parte para um soco contra o líder da gangue, mas ele segura o punho dela sem dificuldades. Com desprezo, ele comenta que o soco foi quente, mas não o suficiente para penetrar seu couro. O líder revida, levantando a perna para acertar um chute. Shi-yun, porém, segura o braço dele com as duas mãos e arremessa seu próprio corpo para cima, girando sobre o líder da gangue. Em um salto mortal, ela aterrissa nas costas do líder, desferindo um golpe certeiro com a palma aberta em suas costas. Apesar do golpe dolorido, o líder se mantém de pé, afirmando que ela não conseguirá romper seu couro com esses ataques. Shi-yun reconhece a formidável defesa do líder e percebe que deve atacar diretamente sua alma para vencer. Enquanto o líder confronta Shi-yun no topo de um telhado, ele olha para baixo e vê sua gangue derrotada. Foram completamente amassados por Ji-han. Nesse momento de distração,
Shi-yun libera suas chamas e avança em direção ao líder. Ela acerta um golpe com o punho direito fechado em seu peito, gira o corpo para acertar um segundo golpe com o cotovelo esquerdo e finaliza com um gancho no queixo, arremessando-o. Shi-yun conclui o combo com um chute intitulado Corte Flamejante Desintegrador, lançando o líder do telhado abaixo, encerrando o confronto. Ji-han, ao ver o líder caído, declara que a batalha terminou. Shi-yun se junta a ele, e Ji-han pergunta se ela está bem. Ele pede para que ela estenda a mão. Shi-yun o fez sem questionar. Ji-han até acha um pouco estranho ela não perguntar o motivo. Ji-han usa a técnica de recuperação da alma de Yun-hon para curá-la instantaneamente. Shi-yun pergunta como a técnica fez efeito tão rápido e Ji-han menciona que é devido à sua habilidade. Ao ser questionado sobre seus planos, Ji-han revela que pretende visitar o professor de química, Hwan Seong-gon, para ajudar na cura de Seong-ga. Ele agradece Shi-yun pelo aviso e pelas explicações. Sem mais delongas, ele salta pelos céus, voando. Shi-yun decide segui-lo, afirmando que ainda tem uma dívida pendente com Ji-han e planeja pagá-la ajudando-o. Enquanto voam, Ji-han fica desconfortável com a saia de Shi-yun, preocupado que possa ver coisas que não deveria. Shi-yun, despreocupada, afirma que está usando calcinha e que não há problema. Parece que Shi-yun é meio tapada das ideias. Ji-han sugere que eles troquem de roupa primeiro, pois não conseguirá se concentrar na luta assim. Shi-yun responde que não há problema, desde que ele pague por suas novas roupas. Após uma breve pausa para trocar de roupas, Ji-han e Shi-yun chegam à montanha de Bukhan. O local está repleto de criaturas estranhas e algumas pessoas armadas. Shi-yun explica que são lacaios de grupos menores e outros indivíduos sem afiliação, todos em busca de uma oportunidade para obter a alma negra. Ao ser questionado sobre suas habilidades defensivas, Ji-han afirma que consegue se proteger até mesmo de balas, mesmo quando imbuídas com magia. Shi-yun reconhece a utilidade disso e sugere que ele ande na frente dela. Há um grupo armado se escondendo atrás de uma pedra. Shi-yun diz que se ele quer ajudar Seong-ga, comece derrotando essas pessoas, enfatizando que não é necessário matá-los, apenas deixá-los incapacitados. Ji-han concorda, ativa todos os seus buffs e salta em direção ao grupo armado, sem usar qualquer estratégia, aterrissando no meio deles. O grupo se assusta com a chegada abrupta de Ji-han, alertando rapidamente seus companheiros de que estão sendo atacados. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.